Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no Devaneios do Café, só que hoje não no café, mas com café. Café tem. Boa noite, pessoal. Hoje, feriado, né? Então, por conta do feriado, algumas mudanças também de cenário, né? Voltando a fazer em casa. Hoje nós temos companhia, temos visita, inclusive ela já chegou aqui pra gente conversar. Deixa eu só aceitar aqui. O que tá chegando para Priscila Fire? O pessoal tá chegando agora. Daqui a pouco. Aqui perguntando: olha, existe faz tempo já. Olá, Nina. Boa noite! Boa noite. Só um minutinho que você tá um pouco baixa para mim. Deixa eu aumentar o volume. Eu posso tentar botar o fone. Deixa eu só ver aqui. Não, eu tô ok. O som tá bom? Aqui. Tá ótimo. Deixa eu só colocar aqui. O pessoal tá chegando ainda. Olha só. Tá chegando bastante gente até. E aí, Nina? Bem-vinda. Muito obrigada! Fazia tempo que eu não vim aqui nos seus Que legal. devaneios. Com café, não é no café, agora é com café. Agora com café. O pessoal tá chegando também. Tem pessoal novo aqui falando que nunca me viu. Mas aí tá, tem um monte de live salva na página, pessoal. Pode não ser ao vivo, mas não tem, ainda tem lá os vídeos salvos. Os memes ganham, né? Os memes são ótimos. Como bom feriado, vamos trabalhar? Então, não. Esse feriado eu descansei. Mas esse feriado aproveitei e descansei bastante. Mas, então, né, inclusive, hoje é 1º de maio, dia do trabalho. Inclusive, é um tema interessantíssimo para a gente conversar aqui, né, Nina? Que aqui, inclusive, a proposta para a gente conversar não é falar de teoria ABC ou X, né, mas a gente pensar sobre o trabalho, né, a gente devanear sobre as questões de trabalho, o que surgiram, o que vieram aqui também, né? E por que trabalho? Não só por conta do dia do trabalho, mas tem uma concepção de, né, quando vai se falar, tem um psicólogo falando de trabalho, aí já vai logo pro burnout, né? Já escorrega rapidinho pro burnout já. Já. Ou de todos os transtornos mentais relacionados ao estresse do trabalho ou do trabalhador. Exatamente. Né? Então, parece que quando tem alguém falando de trabalho, de psicologia, né, de psicanálise, seja como for, já vai logo falar de algum transtorno, de alguma coisa ou nesse de algum sentido. teste vocacional milagroso que vai dizer em 5 laudas, não é, como é que é? Não é trago o seu amor em 3 dias, mas falo sobre o seu futuro de carreira em 3 laudas. Sim, né? Falo sobre o seu potencial, né? Olha, o seu potencial está apontando que você seria um ótimo, sei lá, Arquiteto. toxicologista. Olha só que interessante. Acabei de inventar aqui. Ok. Não, mas esse eu acho que é um ponto, né, em relação ao trabalho. Como algumas coisas, elas parecem que elas... se a gente não conversa sobre elas, elas começam a ficar muito mistificadas também, né? Até os nossos diagnósticos, aquilo que a gente imagina como patologias ou psicopatologias, elas vêm muito mistificadas também. Quando a gente começa a repetir muito um discurso, e até mesmo quando a gente começa a explicar as coisas através já de, isso daqui é burnout, né? Não que não seja, mas quando isso já vira uma prerrogativa do que eu vou olhar, então eu já não estou olhando mais nada. Eu já não estou interessado em ver o que está acontecendo realmente. E achar que... Eu acho que isso é um mal dos diagnósticos em geral, mas eu acredito que quando a gente está no mundo do trabalho, isso ganha uma nuance maior, que é achar que se eu pego, de repente, 10 pessoas que acabaram entrando no processo de burnout, para usar esse diagnóstico, esse termo, então eu tenho 10 pessoas iguais. Né? Ou, como já aconteceu na minha experiência clínica, uma pessoa que tinha situações muito específicas de ansiedade, né? Com um histórico também muito particular de ansiedade, ao ver uma outra pessoa tendo picos de ansiedade, inclusive quase que de uma cisão de realidade, recebendo, obviamente, o diagnóstico de burnout, uma licença, a pessoa acha, nossa, é igual o que eu tenho. Aham.
né? E É não, eram interessante isso, situações né? muito diferentes. O interessante disso, né? Quando eu olho para o outro e de alguma forma eu identifico já logo de cara uma similaridade, é uma defesa também. Sim. Ah, se ele tem, eu tenho. Então eu não preciso pensar ou imaginar mais sobre isso, né? Essa, inclusive, é uma defesa neurótica, né? Se a gente for Hum. ali falar no, mais psicanaliticamente, essa é a defesa neurótica, porque o neurótico ele não sofre pelo real. E quanto for só neurótico, estamos no lucro, né? Também já dizia nosso amigo Depende, Freud. viu? Somos Depende. todos neuróticos. Depende. Até de uma, todos nós temos núcleos, mas tem neuróticos assim Não, que, muito grave, sim, concordo. que o sofrimento ali já está num nível muito, até mesmo em alguns níveis, já até meio psicotizante em algumas questões, Sim, né? A gente sabe, sim. né? Não estou dizendo que ele é psicótico, diferente, né? Eu estou falando que o sofrimento ali, a forma de se lidar, já está numa outra esfera ali em alguns sentidos. Mas, né, é interessante isso, né, da gente olhar para a questão do trabalho, né, ou até mesmo a questão dos relacionamentos ali no caso, e tem uma já tem uma narrativa de que se eu não estou produzindo, se eu não estou ali rendendo, se eu não estou sendo da mesma forma, o problema é comigo. Nossa, sim. O problema é comigo, eu sei lá, tô com algum problema em casa, eu tô com algum problema tal, isso está refletindo na minha produtividade, isso está refletindo no meu desempenho, né? Produtividade e desempenho são palavras extremamente utilizadas no ambiente de trabalho, que é Definidor, diferente de, por exemplo, ninguém pergunta hoje em dia, você fez um trabalho bonito? olha que Você interessante. faz um trabalho bonito? Não, você faz um trabalho bom? Você faz um trabalho. Você teve sucesso? São perguntas mais corriqueiras, né? Ah, você ganha bem? Essa é melhor ainda, né? Você ganha bem. Mas ninguém pergunta, qual que é a beleza que tem no seu trabalho? Ele te inspira? É um trabalho que inspira? Também é uma outra boa pergunta, né? Porque aí, inclusive, a gente vai começar a falar e olhar para as questões de trabalho de uma outra forma. Que o Ou o trabalho contrário aí não. também. Peraí, Hã? peraí, eu não quero perder, eu ainda estou nas Só tuas vai. perguntas que eu achei elas Aqui é para ótimas. provocação mesmo. Deixa eu tomar meu café. O teu trabalho é feio? O teu Hum, trabalho, ele te suga? Ou ele te nutre? É diferente do quanto que você ganha, né? Eu ser entendi. nutrido pelo trabalho, né? E é interessante porque sabe lá Deus como é que a pessoa vai definir o que nutre, o que não, o que é belo, o que não é belo, Uhum. né? Mas eu acho que desloca desse lugar. Ah, olha quem chegou aqui, dá oi. Fala, oi, mas não sei. Ah, bichinho. O gato Ai, veio aqui gato da. bonitinho de tudo. O que que. O que, o que, que cada um define do que é belo, do que não é belo, e desloca um pouco dessa questão de desempenho e produtividade, Hum, que, como você falou, é o que hoje, né, é o discurso. Ganha, ganhei um, sei lá, vou trabalhar em tal lugar, mas você vai ganhar bem? O que, que você vai fazer? Qual que é o status? Qual é o cargo? Né? É diretor, é gerente, é sênior, é júnior? Entra muito nessas questões que definem, né? Hoje as pessoas cada vez mais estão se definindo pelo desempenho. E é interessante porque sai, não é mais uma questão do que eu quero fazer, mas assim, eu não sei se eu vou dar conta. Eu não sei se eu sou bom o suficiente. Fica muito numa questão de performance e menos de desejo. sim, sim. E também tem uma outra questão, né? Porque aí tem várias coisas. Aqui você foi falando, eu fui lembrando de algumas, quero ver como é que eu vou organizá-las. Mas esse é um ponto. Quando a gente está falando sobre esse tipo de trabalho, né? O que é tomado como trabalho, já vem logo toda uma concepção de que trabalho é algo que é rentável, é algo que, independente de eu gostar ou não, eu preciso estar fazendo, porque é do que é meu sustento, né? Só que a gente não leva em consideração, como por exemplo, por exemplo, Franz Kafka. Hum, Nós não
eu não conheço nada do Franz Kafka como sendo um advogado. A menor ideia do que ele fez como advogado. Nem acho que alguém da família dele deve saber o que ele fez como advogado. Mas como escritor, todo mundo conhece. Sim. E ele não viveu como escritor. Ele não viveu disso. Pois é, que interessante. Percebe? Aí a gente está olhando para o trabalho de uma outra maneira. Aquilo que a gente, inclusive, trago aqui para a gente refletir, até mesmo como é que a gente fala a questão, como a gente trata as questões de hobby. É um hobby mesmo? Será que eu não. Porque o que a gente trata como hobby parece que é algo que eu faço por prazer, para matar o tempo e por uma inspiração artística, mas que não tem nada mais do que. Não tem valor nesse sentido. Muitas coisas que a gente denomina como sendo hobbies. Nossa, aqui você entrou numa seara delicada, porque o que eu percebo hoje na verdade, é uma profissionalização de um hobby. Na verdade, as pessoas Também, nem têm mais, também, não tem nem mais isso, também. assim, sabe? De você perguntar para a pessoa qual é o seu hobby, e parece que é uma coisa de mercado de luxo. E onde as pessoas também não se permitem mais fazer algo mal feito. Então, sei lá, eu posso sentir um prazer em me expressar pintando, mas pinto muito mal. Né? Eu acho que tem esses dois lados, né? Eu entendo quando você fala o exemplo do Franz Kafka, e eu não sei nem se seria como um hobby, neste Não, caso, né? não no caso dele não tem a ver com hobby nesse sentido que eu estou colocando, porque no caso dele é uma necessidade. Né? O Kafka, quando ele escreve, é por pura necessidade. Inclusive, Sim. né, dentro das cartas que ele escreve ao Carta ao Pai, ele fala disso. Ele era incumbido a escrever. O Rio que fala disso também. Uhum. Rainer Maria Rio, quando ele fala, acho que no Cartas ao Jovem Poeta ele fala sobre isso para o Capus, de que quando você se sentir impelido a escrever, você vai sentir o que é ser poeta. Enquanto você estiver ali muito preocupado em o que você escreve tem valor ou não crítico, você não está falando sobre poesia. A poesia não está trabalhando em você. Você não tá conseguindo vê-la. Essa é uma ótima pergunta, né? O que seu trabalho trabalha em você? É uma ótima pergunta também. Ótimo, né? Estamos caminhando bem. Sim. Porque essa é uma pergunta interessante. Aqui, né, para a gente aqui refletir, eu lembro de uma parte que eu li de um livro da Wisława, que é aquele correio literário, né? Esse livro é fantástico. Sim. E ela comenta ali, né, quanto ela está na realidade da Polônia. Então, algumas coisas que ela está falando ali tem uma realidade mais cultural ali no caso, né? Por quê? Porque na Polônia é um antro de gente que ganhou o prêmio Nobel. Né? É verdade. A Sim. Polônia é um antro de gente que ganhou o prêmio Nobel. O que é interessante, porque a Polônia ganha bastante prêmio Nobel. Lá tem uma poesia riquíssima, porque a Wisława ganhou, tem um outro autor, tem vários que ganharam, inclusive, prêmio Nobel de literatura, tá? Não estou falando de outras áreas, também tem de outras áreas. Ah, tá. A Olga Turkatsu também, que são as mais recentes, né? Que eu lembro agora de cabeça, são as mais recentes, as polonesas. Então lá, a atividade literária é uma atividade bastante apreciada, pelo menos muito mais do que no Brasil, obviamente. Nesse sentido, lá há uma cultura sobre isso. Então tem uma das cartas que ela escreve ali no Correio Literário, que ela comenta ali para alguém que queria, se não me engano, se minha memória não está falhando, queria largar tudo e virar poeta. Né? Aí ela falou assim, tá, aí você descobre que você é um poeta ruim, como é que vai ficar a sua musa? Cuidado com a musa, porque musas são histéricas. Ela comenta ali. Muito Essa musa inspiradora ela é histérica. Na hora que ela vai falar não tá bom, não tá tão bom assim que você escreveu, ela vai falar: como ousa falar isso de mim? Uhum. Como ousa? Que estúpido, que ridículo. Então eu vou largar tudo, né? Então eu vou largar tudo, né? Já que sei que você tá falando, tá? Então toma esse outro caminho também. Mas ela comenta algo interessante, que
é a não desvincularização da questão ali de você estar ali escrevendo, no caso, uma poesia, um conto, uma história, seja como for, de uma outra atividade que dê base a isso também, que uma vai embasar a outra de alguma maneira, né? Aí ela vai comentando de diversos autores, que um era médico, o outro era sapateiro, não vou lembrar agora quem que era. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que a questão que hoje nós temos muito em falar sobre trabalho é que parece que o trabalho ele está muito a serviço de um mercado ainda, né? Não quero colocar tudo num sistema, tudo numa bolha só, mas o que eu estou imaginando com relação a esse mercado é um atender a uma expectativa de sucesso, né? Uhum. Se o que eu faço só tem reconhecimento, só tem consideração se há um sucesso. Se há um sucesso em qual sentido? Se eu ganho bem, se eu sou reconhecido pelos meus próximos e familiares, se o que eu faço ali consegue sustentar a minha vida em todos os sentidos, pago os boletos e por aí vai. Se Só a que se a empresa que eu trabalho é uma empresa legal de trabalhar, gente... que é um Exato. nome, se ela é meio famosa, Eu né? mudei, Porque é mais. agora está na moda falar, eu mudei meu mindset, né? Meu trabalho, agora fiz outra coisa, agora mudei meu mindset, porque agora meu mindset agora tá outro, né? Agora eu penso as coisas de uma maneira mais clara, mais objetiva, mais franca. Foi só eu ter feito isso que as coisas melhoraram, tal. Mas se a gente for pensar ali, inclusive na própria figura do trabalho, ela é uma imagem que, ao mesmo tempo, ela nunca está pronta, né? Se for pensar, por exemplo, o que os gregos imaginaram como o trabalho como um deus, é o único deus que trabalha, no caso, que é o Éfesto, né? Ele é Uhum. bem descrito como sendo um deus muito feio. Ele é muito feio, ele é manco, ele é coxo, É ele tem ele uma que é o aparência. marido da Afrodite, não é? Ele é o que casa com a Afrodite. Isso. Ele é o marido dela, exatamente. Ele não é amante, ele é marido, a relação Não, é é outra. marido. É A outra amante ela tem um relação. monte, né? A amante ela tem Isso. Depende do Hermes, conto. mas e sim, ela tem os amantes mais preferidos dela, tal. Uhum. Mas o que casa, olha que interessante, ele está falando de uma deusa da Sim. beleza, mas o que casa com a beleza é trabalho. E como ele é Nossa, como imaginado. tá perdido isso, né? Caramba, desculpa, devaneei aqui, continue. Não, sim, por isso que eu estou trazendo se o seu trabalho é belo. Porque se ele não é belo, ele pode ser que ele não esteja casando com nada. Por isso eu estou trazendo essas questões que parecem um pouco jogadas de início, mas é que elas, de alguma certa maneira, por exemplo, se eu estou falando de uma atividade de alguém que quer escrever, mas ao mesmo tempo é médico, pode ser que as duas coisas estejam conversando e casando de alguma forma. Porque Uhum. Éfesto é o deus do. Não é só do trabalho, ele também é o deus do. Ele é um ferreiro. Lembrei o nome. Ele é um ferreiro. E o que é um ferreiro? Ele está trabalhando exatamente na dureza, né? Eu juro que eu fiz um meme agora, ele nos ferra, não, mas tô aqui no trabalho. Sim, Tá? né? Ok, volte, volte. Não, mas é bem por aí. Mas o que acontece? Ele sendo um ferreiro, ele precisa de paciência. Ele não está lidando com alguma coisa que muda repentinamente, Ah, que sim, muda de uma sim. hora para outra. Ele precisa ter toda uma dedicação para aquilo, para ele ter uma transformação. Mexer com ferro é diferente de mexer com papel, de mexer com madeira, que são outros materiais. Sim, O sim. ferro ele exige mais tempo para ele se metamorfosear, para ele Uhum. transformar. Para eu pegar uma vigota qualquer e transformá-la numa faca, numa, num garfo, em uma espada, num escudo, né? Coisas aí que mais arcaicas, né? De falando até. Só que até mesmo, né? Se a gente for ver até os próprios instrumentos de guerra, né, Uhum. espada, escudo, todos eles, você não vê mais espada feia muitas vezes, Sim, sim. porque tem uma
dedicação para fazer aquilo. Tinha uma E é isso dedicação. que eu acho interessante, porque, se não me engano, é no livro do Barcelos que ele vai trazer a questão da Afrodite com o marido e com o principal, talvez, amante, que é Ares, que é o deus da guerra, Sim, né? Ou pensando que nem você falou assim, né? Se você não está fazendo um trabalho bonito, talvez ele não esteja casando com nada. E aí eu pensei aqui, né? Porque ela tinha vários amantes, que talvez você esteja no momento, mas ela nunca largava o marido. Então tem um é. algo ali, né? Dessa beleza e desse trabalho que a gente deve estar buscando esse casamento e que ele acho que é isso que você fala. Tem uma coisa do artesanato, do artesanal, Uhum. né? Por Eu mais vou que até arriscar aqui, só um parênteses, eu vou arriscar que você falou uma coisa. Arrisco a dizer que uma beleza que ela não é trabalhada, ela morre. trabalhada barra nutrida, Trabalhada no sentido de dedicação mesmo. tá. Imagina, se eu sou, por exemplo, se eu tenho uma vontade muito grande de pintar. O que que é isso aqui? Você fez assim, eu Eu não acho. Aí, fiz, ó. eu não, que negócio é esse? Que fazer assim da estrelinha? Que negócio é esse? Se você fizer assim, ó. Aí Meu, você, eu acho que assim? você entra. Mas eu não Não sei direito fiz. qual que é o. Do nada Acho começou a que você. explodir um negócio aqui. É a beleza da dedicação do trabalho. Do nada começou a explodir um. Eu falei, que negócio é esse? Pior que eu achava que isso só tinha no Google Meet, né? Eu atendo pelo Google Meet. E no Google Meet, quando você faz joinha, ele faz um joinha junto. Mas eu não achei que tinha aqui também. Tem no Zoom também. Ah, No Zoom eu consegui ai, desabilitar. agora o que, que você faz? Agora cada reação tem um negócio. Agora faz assim e vem alguém aplaudindo daqui a pouco. Não sei. Ai, meu Deus. Cada hora é uma. Agora eu me perdi. Como, 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 Você como estava sempre, eu me falando perdi. do se não trabalhar a beleza, ela morre. Da questão da Ah, sim, dedicação. sim, sim. É porque a gente está colocando numa relação, não é morrer ali no sentido, não de que ela não exista, mas, por exemplo, se há ali uma vontade muito grande de, por exemplo, estar pintando, mas eu, para pintar, preciso de ter determinadas condições. Eu não posso pintar se eu não tiver tempo livre na minha agenda, eu não posso fazer de tal forma, tal. Eu não posso pintar porque eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que cuidar da casa agora. Então, nesse sentido, isso o que a pintura está trazendo, né, sobre ela mesma, enquanto ela vai adoecendo também. Sim. Enquanto uma qualidade não trabalhada adoece, porque ela não está sendo vista. Ela não está sendo vista não no sentido de olho, aí nesse sentido, mas não está sendo vista no sentido de uma maneira de eu me realizar, uma maneira de eu me colocar também dentro, de eu mostrar quem eu sou para você. É interessante porque quando esse algo adoece, como você falou, né? Esse aspecto belo de um trabalho, Hum, você não está trabalhando nele, ele vai adoecendo, e aí entra num círculo talvez vicioso, porque se está doente eu também não quero ver, porque me dói. E aí eu sim, trabalho menos ainda, né? Talvez pensar formas de acolher esses aspectos doentes que a gente não está trabalhando, para também saber a hora de aquecer e saber a hora de dar martelada, pensando na história do ferreiro, né? eu vou dar um exemplo bem besta agora, mas eu vi que você foi falando, eu lembrei de uma coisa. Por exemplo, tem vários vídeos de restauradores, né? Alguém que pega um carro velho, uma, um punhal antigo, todo enferrujado e tudo mais e tal. Se você entrega isso nas mãos de alguém que não tem olhos, que não tem amor ao objeto, no objeto não, amor à ferramenta, né? Porque isso é também o que define o trabalhador, o amor à ferramenta. O Bachelard fala bastante disso. O trabalhador é aquele que Difícil. ama a sua ferramenta. Qual é a ferramenta para você da tua clínica?
Difícil definir ferramenta assim, pá. É porque elas não são materiais, né? Aí que tá. Porque aí não são ferramentas materiais, não tão visíveis assim, né? Porque é aí que tá, né? É tão delicado. Porque você tá falando, eu tô assim, tá, então vou lá, a pessoa que trabalha com TI, a ferramenta não é o computador. Sim. Né? Da mesma forma que a nossa ferramenta não é, por exemplo, agora não é o celular. Que é que você, agora vai falando aí que você me lembrou de uma coisa, eu vou abrir aqui até, porque inclusive é, Agora não. eu estava lendo um artigo aqui, fantástico esse artigo aqui, está nesse livro que é uma reedição da Cultrix, Ao Encontro da Sombra, esse aqui, né? E tem um Ah, artigo do Adolf como é que ele chama esse cara? Eu nunca lembro o nome dele. Adolf Guggenbull Craig. Acho que ele é alemão, inclusive. Que ele, inclusive, ele fala uma coisa aqui bem interessante, Nina. Deixa eu só ler depois, ó. Que ele coloca que uma das ferramentas, podemos dizer dessa forma ali, que o analista tem, né, dentro do seu set, dentro do seu cotidiano, são as questões transferenciais, né? sim. São as questões A psicanálise transferenciais. é o eixo do eixo do eixo. Você só consegue trabalhar com e pela e através da transferência. Exatamente. E ele fala uma coisa aqui, deixa eu ver se é aqui. Eu vou ler só algumas frases dele aqui, só para apimentar um pouco aqui a discussão, porque tem mais coisa aqui que talvez dê para trazer daqui a pouco. Mas essas pequenas frases aqui eu achei que são fantásticas. Olha só. Quanto maior e mais ampla se torna a crescente consciência do analista, tanto maior se torna o seu inconsciente. Quanto mais individuado, né, que ele usa um termo mais junguiano, Mas indiano. se torna um homem, um ser, ou seja, quanto mais amplo o domínio do inconsciente aberto diante dele, mais poderosas tornam-se as constelações do inconsciente. E aí ele vai explicar o porquê aqui na frente. Defrontamos-nos, portanto, com o paradoxo de que o inconsciente é uma ameaça maior ao analista do que ao não analista. Aí ele vai explicar com um exemplo aqui que eu achei fantástico. Contaram-me certa vez que, antes da Primeira Guerra Mundial, a Marinha Britânica não ensinava seus marinheiros a nadar, pressupondo que pessoas que não sabiam nadar teriam menores chances de se afogar do que aquelas que sabiam, uma vez que fariam de tudo para não cair no mar. É uma estratégia. Você É, mas falando. pode falar. Não, diga, diga. Não, o que, que eu imaginei com isso, né, pensando agora no que a gente está falando sobre questões de trabalho e tudo mais, é de que se eu tenho certeza de que o que eu vou fazer, por exemplo, ele usa esse exemplo para dar mais ou menos o seguinte viés ali. Se eu tenho certeza de que eu estou trabalhando muito bem as coisas na minha clínica, se eu estou fazendo uma formação que tem renome internacional, se eu estou fazendo um artigo que fulano e ciclano tal, que são renomados, disseram que é um artigo excelente e tudo mais, pressupõe-se que esse analista, ao longo do tempo, quando ele vai ali vendo que o que ele está fazendo assim é muito condecorável, que tudo que ele está falando é certo. É que ele é engolido pelo inconsciente. Sim, sim. Ele encarna o suposto saber de carne e unha, senta Sim, no trono e ali fica, né? quando ele fica com essa extrema aprovação aí no caso, né, olha, tudo que eu estou fazendo, olha que legal, tal, passei, eu tenho ali, né, aquela frase do craque Neto, jogou onde, filho? Aí o cara pergunta, fez formação onde, filho? Né? Então é nesse sentido. É... Ai, veio uma ideia aqui e passou, droga. Aí você falou do craque Neto, meu TDAH foi embora. Droga! O que você estava falando uma frase antes? Deixa eu tentar ver se eu resgato. Mas eu estava dizendo ali que esse analista, né, que, digamos assim, ele vai tendo bases
Ah, lembrei. concretas. Ok, ok. Lembrei, foi. Quando você falou assim, a pessoa já tem um renome, ou porque estudou no International Motherfucker Institute of Zurich, ou em qualquer outro lugar, enfim, dependendo do, né, se for mais da galera, talvez Estados Unidos, Europa, enfim. E aí, o que, que me chama atenção? As pessoas que já são jovens há bastante tempo na clínica, né, que já tem aí uma trajetória. Eu vejo assim, algumas pessoas que acham que não precisam mais de supervisão. Ó, Uhum, que não precisam mais de supervisão, que acham que não precisam mais estar fazendo curso, não precisam mais estar se atualizando ou participando de grupo de estudo. E eu já vi muitos profissionais neste lugar que você trouxe, que óbvio, ele não vai ser tão caricato, né? Não tão óbvio essa arrogância, mas você vai vendo no dia a dia, você vai vendo no convívio, e onde você realmente acha que você chegou numa. E eu acho que isso também, de uma certa forma, mata a beleza do trabalho, quando você acha que o trabalho é chegar numa linha de chegada. Cheguei e parou. Porque quando uhum, você chega com aquela bandeirinha quadriculada, assim, de corrida, né? Quando você passa na faixa, acabou a corrida, acabou o lugar. Então, eu cheguei lá. E uhum. nesse cheguei lá, eu morri, né? Porque eu não estou mais trabalhando, eu não estou mais me forjando nessa forja do ferreiro, pensando na questão do mito. Uhum. E é esse lugar, é isso que eu lembrei, porque você estava falando desse lugar, né? Da pessoa que tem toda uma carreira. Isso também eu acho que implica em outras coisas aqui, né? Que a gente está falando, tá devaneando. E o devaneio também é para a gente ir, também ter uma postura de não deixar nada na certeza. É bem nesse sentido. Você foi me falando uma coisa que eu achei muito interessante. O que, que acontece? Chega um ponto que eu percebo isso muito é, com, com algumas pessoas que elas têm um conhecimento muito grande. Você foi falando, eu lembrei de uma frase, deixa eu ver, é do Bion. É uma frase do Bion, que tá no, inclusive está no YouTube, né, de uma das palestras que ele está dando num hospital ali, que eu não sei agora o nome do hospital. Mas uma frase do Bion que sempre me martela bastante, né, já que a gente está usando a figura do trabalho, essa frase ela me martela bastante no seguinte sentido. Ele fala mais ou menos assim: tem pessoas que elas acumulam tanto conhecimento que elas não conseguem atravessar pelo campo da sabedoria. Ele coloca ali o conhecimento como sendo uma floresta muito cheia de árvores e que você não consegue atravessar por ela. Você só fica batendo numa árvore da outra, batendo numa árvore da outra, né? E o que eu pensei em relação a isso? Por quê? Porque tem vários meios, né? Inclusive no meio psicanalítico, no meio analítico, o que acaba acontecendo? Isso a gente vê também na internet, isso não é difícil de encontrar. Que para que eu esteja falando algo que tenha valor, eu preciso estar totalmente, e aí eu vou realçar esse radicalismo do que eu estou dizendo, eu tenho que estar totalmente de acordo com o que fulano falou. Por exemplo, eu tenho que estar totalmente de acordo com o que Freud falou. O Ah, problema, o problema não é estar de acordo ou contra o Freud, porque aí a gente pode acabar numa relação muito de luz e sombra. O problema é que eu não refleti sobre o que ele está dizendo. O grande problema quando tem alguém ali que é totalmente contra, totalmente a favor, quando você vai investigar algumas coisas, tá, mas por que você não gosta de um autor tal? Ah, porque ele é isso, aquilo. Aí, tá, mas você já leu ele? Não. Ou, não, eu li um livro tal, mas aí eu li, a leitura é muito superficial, o que dá na mesma, né? Uma leitura uhum. superficial e não lê dá na mesma, aí no caso. O que acaba acontecendo? É, este autor não é fonte de inspiração. É fonte para eu colocar que eu sei alguma coisa porque eu sei o que ele falou. Eu não estou trabalhando em mim. Percebe?
Eu não estou pensando no que... Quando o Freud ele está falando, Eu estou os livros... recriando. Sim, aqui é para a gente imaginar. Quando o Freud ele está escrevendo os livros dele, faz a palestra, o Jung, seja quem for, quando eu começo a perceber que, puxa, que olhar diferente que ele está dando para esse evento, que sacada diferente, ele percebeu tal coisa, ele criou assim. Isso é inspirador. A partir do momento que eu tenho que ficar recriando o autor de novo, o autor está vivo, mas eu não estou. Não, você está reproduzindo. Ah, eu vejo isso tanto. Percebe? Então eu vejo nesses meios, é como se eu tivesse ali que estar falando de uma outra maneira a mesma coisa. E não refletir sobre essa maneira. Porque aí que tá, a psicologia, ela é algo que ela exige um olhar que se metamorfoseie. Uhum. Porque mudam as relações, muda a cultura, muda a linguagem, mas a psicologia parece que fica presa em ter que se basear em alguma coisa que já foi feita há 50 anos atrás, ou seja, como for. Que a questão não é ter base ou não, é necessária essa base. O problema Sim. é quando essa base não me inspira. Ah, o Jung falou Cristaliza, tal né? Vira coisa, uma verdade. torre. Hã? Cristaliza. Vira uma quase que uma. Vira uma. Eu lembrei da carta da Torre do Tarot, fui longe agora. Você sabe que esse lugar, né? E a gente, claro, a gente acabou caindo na clínica, A gente mas vai dá parando nos para. lugares que dá, né? Hã? A gente vai parando nos lugares que a gente vai investigando ali. Mas eu estou pensando aqui, isso vai para a maioria dos trabalhos em geral, obviamente, guardadas as devidas proporções, mas quando você só reproduz. Estou seguindo ordens. Estou só seguindo ordens. Às vezes você está fazendo uma série de questões absurdas ou falando algo que não faz sentido nenhum, né? Quer ver? Tentar falar, às vezes, com o atendente de telemarketing, coitado, mas você precisa, sei lá, cancelar alguma coisa, avaliar um desconto, avaliar alguma situação. Não, mas é assim, acabou, fechado. Enfim, estou devaneando aqui, mas eu acho que eu estou só seguindo ordens que a gente às vezes. Ah, o sistema não permite que você faça tal coisa. Uhum. Em vez de eu estou só seguindo ordens, não, mas eu estou seguindo Freud, eu estou seguindo Jung, eu estou seguindo. Anote aqui o seu autor favorito, sem Sim. uma. Eita, apagou a luz aqui, peraí. Eita. Volte, Peraí. Luz. Volte, Fiat luz! Lux. Fiat Lux. Aí Ah, voltou. voltou. Mas é Acho que então ela tava. interessante isso, porque o que acaba acontecendo? Há uma relutância, só vou fazer um pequeno parênteses, né? Porque você foi falando, eu fui. Há uma relutância de, por exemplo, até mesmo no meio junguiano tem muito isso. Tem um autor que ele se inspira no Jung tal, e outro autor que se inspira. Porque o Jung é um autor polivalente, né? Ele foi estudar diversas coisas, ele tem coisas que, no momento que ele está falando uma coisa, ele fala outra, ok. E tem, por exemplo, um autor está falando tal coisa. Eu vejo muita gente falar, mas isso daqui não é Jung. Sim, não é Jung porque ele é autor tal. Ele não está distorcendo o Jung. Exatamente. Ele está fazendo uma releitura dele com base nisso, nisso, aquilo também. O Hillman, né? Você está falando dos Não só pós-junguianos? o Hillman, é ele também. Ele faz Sim. isso e o Hillman também, ele é um cara que eu vejo que quando fala de Hillman, tem gente que torce já o nariz na hora, né? Já tá, mas por quê? Os Os, junguianos os, clássicos, mais? os próprios junguianos, né? Os junguianos, quando ao falar de Hillman, falar, mas o Hillman está distorcendo coisa. Porque o Hillman, uma das coisas que o Hillman fez muito bem também foi ler Freud. Né? Sim. Ele leu pra caramba Freud. Ele sabe muito de Freud. Inclusive, tem um capítulo do Revendo a Psicologia, o Patologizar, que a primeira citação que tem do capítulo é sobre Freud. Ele fala que, inclusive, a psicologia profunda se inicia através do patologizar, que isso é que interessa. E o Freud estava interessado nisso. O Sim. Jung também, né? Ambos, tanto Freud como Jung, estavam interessados, cada uma de uma forma, até porque o Freud era neurologista e o Jung era psiquiatra, então eles tinham bases diferentes para lidar com os aspectos humanos ali. Então o Jung, ele está
Ele é um autor que se interessa bastante, né, pela loucura, que isso vai inspirar também a Anísio da Silveira, em diversos atributos. Mas ambos percebem que tem alguma coisa ali que realmente escapa demais da consciência, é alguma coisa extremamente autônoma. É como se fosse alguma coisa atuando em mim e por mim, que é a própria patologia. Que eu não consigo, não me obedece, não Não. vai. Né? E o que é interessante é que eles perceberam que a própria patologia, ela, vamos colocar nos termos que a gente está falando hoje, ela trabalha algo em mim. Ela Uhum. está fazendo algo em mim. Ela está construindo uma realidade em mim. Ela está fabricando alguma coisa necessária para ela. Que enquanto isso não for atendido de alguma maneira, né? Ou seja, enquanto isso não for, não der liga de alguma forma, esse trabalho, isso vai continuar sempre me ameaçando de alguma maneira. O que você chama de dar liga? Eu existo sob as minhas condições, você tem que saber sobre isso. Se você não souber sobre mim, como eu sou uma matéria imaterial, eu não existo, né? Tem até uma frase de Exu que fala: você não pode matar o que está morto. Tá? Ok. Se você não pode matar o que está morto, e mesmo assim eu existo, então todas as tentativas que você tentar fazer para me anular vão ser a meu favor e não a seu favor. Eu quebro suas pernas. Tá. Deu para entender mais ou menos ou não? Sempre que você desloca o lugar do raciocínio, eu fico um tempo. Então, veja, você está falando, você está dando voz para o patológico, Estou em que habita dando voz em para mim. aquilo que em mim é mais autônomo do que minha própria consciência. Sim, sim. Mas você dá a voz de uma forma diferente. Então, tem às vezes você faz um deslocamento que eu fico. É, é uma coisa. Quando eu penso, é interessante isso. Eu posso pensar que existe algo com uma autonomia maior do que eu, né? O próprio Freud falava, nós não somos mais senhores na própria morada, mas eu ainda estou pensando numa perspectiva do eu consciente, o ego aqui falando. Outra coisa é eu dar uma voz não do ego para essa patologia nesse lugar do que ela quer de mim. Que é diferente do que símbolo é esse. É diferente o raciocínio. Sim, porque aí a patologia não é um símbolo, é uma realidade em si mesma. Uma realidade em si mesma no seguinte sentido: eu sinto dessa maneira, eu penso dessa maneira, é, eu me relaciono dessa maneira, eu me interesso por coisas desta maneira. Né? E ela casa com alguém de alguma maneira porque ela vê a mesma beleza. Uhum. Ou seja, de novo, né, se a gente está falando de uma posição inconsciente, eu não faço, eu sou feito. Sim. E do Não, que sou não feito, sou eu que né? faço, eu sou feito de. E como isso influencia nossas escolhas de trabalho, os nossos discursos narrativos em desempenho e produtividade e resultado. Estou fazendo um mini Ouroboros agora aqui, voltando para o começo Hum, da nossa conversa, porque aquilo que fala por mim, aquilo que habita em mim, aquilo que me move, seja de que instância for, como que ela constrói, como que ela trabalha em mim através do meu trabalho. tá. Entendi. É interessante. Que aí que tá. Ah, eu estava falando, vou puxar uma coisa que eu estava falando, eu não cheguei a terminar, que agora você me lembrou com essa frase. Então, eu até ter terminado, mas eu vou acrescentar algumas coisas sobre ela, que é aquela questão ali da pessoa que restaura.
né, o restaurador ali Sim. que eu falei, né, do restaurador de carro, de, de, de facas antigas, que seja lá do que for. Ah, para essa pessoa, para esse olhar, digamos assim, aquele carro antigo que está destruído, enferrujado, jogado fora, para uma pessoa, vamos colocar nesse sentido, uma pessoa comum, ela troca de carro e está tudo bem. Não tem um Uhum. investimento nisso, não tem trabalho nisso. Eu Não. troco de carro, está tudo certo, está tranquilo. Uhum. Mas para aquele que, por exemplo, é um carro que marcou uma geração tal, que é um carro que, sei lá, tem toda uma história envolvida através da forma como ele foi feito. Tá? Para essa pessoa, esse carro não é um gasto, não é um desperdício de dinheiro. Ah, eu vou gastar, sei lá, 50 mil numa restauração, 100 mil numa restauração. Ele não está se importando com isso. O que ele está se importando é que aquele carro tenha uma vida renovada. Porque se ele tiver, eu também vou ter. Porque enquanto eu estou restaurando esse objeto e tal, eu estou restaurando algo em mim junto. Eu não estou restaurando o carro. Porque se eu só estiver restaurando o carro, eu não estou tendo paixão. É, exato. Eu ia falar que aqui a gente pode ter os dois exemplos, né? Eu posso estar num processo aí muito rico, de enquanto eu restauro um carro, decoro uma casa, Sim. revejo, sei lá, algo do material, eu permito que esse processo reverbere em mim também. Não, Mas eu não é confesso só para permitir. você. Eu não acho que seja só permitir, porque aí a gente talvez vai deslocar a questão muito para o ego. Não, mas Como não, se ele. permitir não é nem egóico, tá? Não é nem. É bem nesse sentido, às vezes, até de uma defesa inconsciente. Eu não tenho como abrir e fechar um botãozinho de permitir ou não. Sim, Não estou nesse lugar, sim, não. Mas o ok. que eu acho que eu mais vejo é muitas vezes uma obsessão por algum objeto e tá vendo algo no objeto, ou tá fazendo algo no objeto que eu não estou fazendo em mim. Tá. Preciso mudar talvez coisas em mim, preciso rever coisas minhas, mas aí eu fico aí eu tô falando de obsessão. Eu fico obcecada pela questão do carro, da curvinha, do não sei o que, da rebimboca, da parafuseta. De novo, posso falar de carro, posso falar de casa, posso falar de biblioteca, posso falar de qualquer coisa. E nessa obsessão, né? Então eu jogo uma carga libidinal tão gigante em ideias desconectadas do meu fluxo de ideias, do meu fluxo associativo, Uhum. né? Como uma forma de não estar me vendo. Aí seria exatamente o contrário do que você está falando. Então acho que eu posso sim estar nesse lugar onde eu invisto num objeto material, e aí a gente fazer um link só para não me perder muito. Também eu posso estar investindo no meu trabalho como uma forma de também estar fazendo esse investimento em mim. Então, estou restaurando coisas no carro, restauro coisas em mim, invisto em coisas do trabalho, invisto em coisas em mim, mas eu também tenho um lugar, não sei se o termo seria mais sombrio, Hum. onde para não me ver, eu desloco toda uma carga libidinal naquilo. Por exemplo, quando a gente fala o clássico workaholic, né? Então, Hum. quando o trabalho, quando eu vivo pelo trabalho, eu não Tá. trabalho o trabalho. Tá, eu entendi. E você puxou para uma parte aqui do livro que também tem sobre isso, exatamente sobre isso. Eu não vou ler ele agora, eu vou ler depois. Deixa eu só marcar aqui onde está. Ai, pera aí um pouquinho, senão eu vou esquecer. Mas o que. Aqui, achei, deixa eu ver. É isso aqui. Bom, enquanto você foi falando, Nina, eu acho que uma coisa interessante sobre tudo isso é também o quê? Ah, o trabalhador, né? Eu estou pegando o trabalhador e, de novo, estou pegando ele como uma imagem. Estou pensando no trabalhador como uma imagem e não como essa pessoa que cumpre uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, tantas vezes por semana, não nesse sentido.
mas o trabalhador que, digamos assim, ele está olhando para o mundo, com o que ele trabalha ali no caso, né? O que acontece? Ah, teve um caso, eu acho que foi uma supervisão de clínica, bem antiga, muito antiga. Eu ainda estava na faculdade quando eu ouvi falar sobre ela. Que era de um caso que eu achei bem interessante esse caso, tá? Que era de um cara que ele trabalhava numa... Eu não vou lembrar no que era, mas era um desses tipos de trabalhos que eram mais burocráticos, sabe? Os trabalhos que eram mais chatos, vamos colocar nesse sentido. Bem chatinho. Claro que a concepção de chato e tal, mas estou colocando ali que era um trabalho muito metodológico no sentido de ter que fazer tantas coisas. Então não era nada criativo, né? Ah, preencher Era essa só linha de... era um trabalho executivo, né? Um trabalho que só Ok. tinha que fazer coisas, né? E aí é, ele ia para terapia e reclamava de que as pessoas o achavam ali meio que sem graça, e que ele era uma pessoa chata. E ele se Olha, denominava muito chato, né? Se denominava uma pessoa chata, tal, meio que sem sal. E aí eu lembro que o caso foi lidado de uma maneira mais ou menos assim. Chegou um momento ali que quem estava cuidando do caso olhou ali para ele, tentou achar, não, tem alguma coisa legal na vida dele, né? uhum. Ela tentava achar alguma coisa. Aí chegou um momento e falou, não, peraí, é, realmente parece que as coisas na sua vida estão chatas. E se a gente tentar trabalhar essa chatice? Né? E se você perceber isso no seu cotidiano, como é que isso fica? Né? Poxa, realmente parece que você está sendo muito chato mesmo, até com você mesmo. Né? Uhum. E o interessante foi que vamos colocar nesses termos, essa conscientização trouxe ali para ele uma maneira de se relacionar diferente com as pessoas. Ele começou a se colocar mais. Uhum. Então ele foi percebendo ali naquele caso, pelo que eu vou lembrando do caso, de que ele ah, estava distante do que ele estava fazendo. A partir do momento que ele percebeu que não, tem um prazer no que eu estou fazendo aqui também, tem um prazer Uhum. de ser chato com esse pessoal aqui que também só fica buzinando na minha cabeça, aí o Uhum. trabalho mudou. E aí que eu vou trazer aqui um negócio que eu lembrei do livro. Você foi falando, eu lembrei aqui, ó. Porque você foi falando de uma coisa, e aí esse livro aqui, ó, esse artigo, né? Porque o livro tem um monte de artigo. Mas esse artigo aqui, ele fala de uma coisa que é a seguinte: ele traz um problema. Claro que ele vai focar esse problema na questão ali do analista, que é a proposta que ele está dizendo aqui sobre o trabalho. Porém, Tá. ele vai trazer também, e não é só esse artigo, tem um outro também que ele vai falar, que tem um problema quando uma coisa ela é tomada de uma maneira muito unilateral. Para quem eu estou trabalhando? Uhum. A pergunta fica, tá, ok, mas para quem eu estou trabalhando também? Porque aí vai colocar aqui, o trabalho que não tem uma relação, ele não cria diálogo, um trabalho que é só para mim, ou um trabalho que é só para o outro, olha que interessante ele vai colocar, é um charlatanismo. Nossa, charlatanismo? Calma aí, eu vou ler um pouquinho, deixa eu só alimentar um pouco a fonte de inspiração aqui, olha só. É um pouquinho mais longa essa leitura, mas eu acho que vale a pena porque ele vai chegar num ponto bem interessante. Ele vai falar aqui, ó. O analista aprisionado na sombra vive, né? Depois que eu comentei tudo aquilo lá de sombra e tal, vive cada vez mais através da vida dos seus pacientes. E olha o que ele vai trazer a respeito. A conversa dos pacientes é a sua conversa. As amizades, romances e aventuras sexuais dos pacientes tornam-se as suas experiências. Nossa, Tá tenso. entendendo? Agora a gente tá chegando lá. Ele deixa por completo de viver a sua própria vida. Seus pacientes são tudo para ele.
Os pacientes vivem, amam e sofrem para ele. Pode ser que o analista viva apenas para seus pacientes, como diz o ditado, mas certamente ele vive apenas através deles. A Uhum. análise e o analisar tornam-se a própria vida do analista. E o que dizer da máxima de que o pagamento feito pelo paciente é parte de sua terapia? Não seria possível que essa fosse uma afirmação da sombra? Os honorários não são, com certeza, parte fundamental da terapia. Existem para que possamos viver decentemente, à medida que fazemos por merecer. Uhum. A sombra mantém verdadeiras orgias com os conceitos de transferência e contra-transferência. Invejamos, por exemplo, o marido da paciente porque sua influência parece ser tão grande quanto a nossa. Não Eita. toleramos essa usurpação de nosso poder e representamos o marido como alguém que se comporta de modo vergonhoso, atroz e etc. E tentamos afastar nossos pacientes de seus amigos e conhecidos. A sombra do analista também o leva a desmerecer os amores anteriores dos pacientes. E, ao assim fazer, supervaloriza-se. Aquele tal do Uhum. analista de que meu analista disse isso, então estou bem, estou correto, posso fazer o que eu quiser. Última parte aqui, só para alimentar a nossa imaginação. O analista, aprisionado na sua sombra, começa, pouco a pouco, a brincar de profeta. Ele satisfaz as necessidades religiosas de seus pacientes, fingindo sabedoria transcendental. Assim como o clérigo aprisionado à sua sombra vê os atos de Deus em toda parte e em tudo, também o analista vê o inconsciente operando em toda parte o tempo todo. Cada sonho, cada acontecimento, evento, doença, alegria, tristeza, cada acidente, cada prêmio de loteria é entendido como sendo o inconsciente em ação. Nós, os analistas, descemos do nosso altar como pequenos deuses, capazes de deduzir tudo de qualquer coisa. Deixamos de reconhecer a mão escura de Moira, o destino, diante da qual até mesmo os deuses, o inconsciente, devem se curvar. Para nós não existe tragédia, não existe o acidente cruel e cego. Acreditamos que as pessoas se desgraçam porque perderam contato com o inconsciente. E chegamos a acreditar e deixamos que os nossos pacientes acreditem que podemos espiar por trás dos bastidores dos eventos do mundo. Olha que pancada que esse cara deu. E estou me recuperando. Ô, Rods, deixa eu aproveitar aqui reta final da live. Ok. Eu acho que esse tema ou capítulos mereceriam um seminário, assim, só um. Só Já uma entendi a forma. indireta, já entendi a indireta. Que indireta? Foi uma diretaça essa. Eu Tá, acho é que que eu... mereceria. Realmente, assim, porque agora puxando a sardinha para o nosso lado, né, e para a galera psi que nos assiste, a gente tem pouco espaço de troca. E isso que você trouxe, né, discutir, eu acho que seria que ele coloca essa sombra do analista, ou, né, quando a gente cai nessas ciladas, a cilada da sedução do poder, ainda mais, eu não sei, eu acho que essa questão parece que está cada vez maior, quase um fetiche. Sim, sim, Usaria ir para esse lugar? sim. Eu acho que urge espaços de troca e de cuidados da gente tá podendo falar sobre. É muito fácil cair, por exemplo, vou fazer uma apresentação num congresso X. Aí, há uma apresentação minha lota, né? Tô aqui imaginando, tá? Aí, Uhum. nossa, olha só como você falou, como você me inspirou, como você é profundo. Você começa a criar um secto, né? Sim, e isso Tem nas muitos redes analistas sociais que está criam muito sectos já, grande, né? Hã? né? Isso não precisa nem de congresso, né? Tem os sectos que a gente vê nas redes sociais.
De repente a pessoa Sim, fala sim. bem, né? Articula bem, aí tem não sei quantos mil seguidores, e aí você não tem, você tem seguidores, do seguidor para virar discípulo, para virar fã, e isso vai criando um lugar muito complicado, né? Você falou do Congresso, concordo, É que o Congresso fica muito na cara, tá? Eu mas coloquei o eu ainda Congresso de saudades do propósito. Congresso que era um outro, né? E fechadinho com a galerinha ali. Hoje nas redes sociais com, com toda uma questão bem neoliberal complicada. Então, esse psicólogo, né, ou esse analista que vai entrar nesse discurso da produtividade, do resultado, os 5 passos para não sei o quê, e vai ter muitos seguidores, e que aí você acorda às 5 da manhã, não, antes das 5 de preferência, aí você corre, aí você medita, aí você toma o seu café da manhã Instagram. E tem muito profissional que está entrando nesse discurso também, Uhum. como um guru de como que você deve viver a vida. Sim, De eu preferência sei. igual a mim. Mas isso é arquetípico, porque, pô, se eu viver igual o Super, mas cara, eu vou me tornar ele, eu vou me tornar. Hã? isso que você trouxe dessa sedução do poder, onde, né, eu saio do meu pedestal e por aí vai, isso também é arquetípico, né? Quando eu achei tão bonito quando você traz a questão da mão do destino. A Quando, Moira, sim. e se eu estou vendo o inconsciente em todos os lugares, eu até. Quem é esse destino que ousa contra a minha percepção, ou meus. Sei lá. Eu acho que você, com essa leitura, acho que você abriu um espaço de uma reflexão que, se a gente tivesse mais 2 horas de live, eu adoraria refletir também nas outras áreas, principalmente do mundo corporativo, Uhum. que acho que dá para fazer Sim, também. sim. Mas, de novo, puxando para o nosso lado, eu acho que valeria sim uns seminários aí. Fica a dica na sua listinha aí de possíveis temas. Vou formular sim, porque agora o meu próximo seminário que eu estava pensando aqui era falar um pouquinho mais sobre sonhos, né, de uma outra perspectiva e Uhum. tentar falar de uma outra maneira. Mas sim, eu acho que é um tema importante falar sobre isso, porque o que acaba acontecendo, né, é de que ah, tem muitas figuras que elas são referenciadas como para eu ser um bom analista, tem que ser igual a esse cara. Eu Sim. tenho que falar igual a esse cara. Eu tenho que ter uma habilidade para falar como aquela outra psicanalista tal ali. Ela tem uma habilidade, ela fala com profundidade e tal. Só que fica tão falso. Chega Sim. um momento que você vai percebendo algumas coisas que quando você vai se aprofundar, porque o que acontece? Qual que é o grande problema também que eu acho que a gente tem que trazer aqui? Ah, a gente não pode destacar a figura da sua sombra e também não dá para romantizar a sombra dessa figura. Não, de Porque jeito muitas nenhum. dessas figuras, né? O que acaba acontecendo? Tem bastante artigo bom aqui, né, nesse livro aqui. Alguns que eu li não gostei, mas tem uns que são fantásticos. Mas o que acaba acontecendo? A partir do momento em que a gente não se dá conta de que eu estou seduzido por essa figura, que não, realmente eu estou sendo seduzido por essa figura, eu não consigo trabalhar essa sedução em mim. Sim. Eu não consigo trabalhar essa vontade. Porque tudo bem, tem ali o que a gente chama de inveja. Né? Inveja não é só um sentimento ruim, é um sentimento de envidia. Eu estou vendo dentro de alguma coisa. Né? A inveja me mostra que eu estou vendo. Né? Que eu quero que eu estou vendo de alguma maneira. E que eu não consigo de alguma forma também. Né? Uhum. Claro que você não consegue. Que bom que você não consegue. Quem conseguiu foi uma outra pessoa que ela conseguiu do jeito dela. Do seu jeito, você vai ter que conseguir de outra maneira. Seu caminho é outro. Né? Uhum. A inveja nos mostra que o caminho do outro não é o nosso. Essa também tem uma beleza da inveja. Isso que talvez a inveja, talvez, em algum nível, ela esteja trabalhando isso em nós. Por mais que eu queira, não é o que é o meu caminho. Uhum. Não sou eu. Né? De Não alguma daquela maneira, isso não sou forma, eu. pelo menos. Oi? Não daquela forma, pelo Não menos. daquela forma. Uhum. Né?
não daquele jeito. Isso. E o que acaba acontecendo? Se a gente não tem esse contato, não faz efeito esse amargor de cacete, eu não estou conseguindo. Caramba, sim, aí a gente não se interessa por nós. Uhum. O trabalho, ele só é interessante, de alguma maneira, quando ele fala, olha, enquanto você não der bola para mim, eu posso sofrer, mas quem vai sentir é você. Chupa. Perfeito. Olha, eu vou sair da live de hoje com as questões que você levantou no começo, que eu adorei, principalmente se o teu trabalho é belo, no caso do meu, Sim. né? Se o meu trabalho é belo, se o trabalho inspira, e não só do trabalho, pensando agora, obviamente, pensando no trabalho enquanto a clínica, mas também pensando na minha escrita, e aí pensando também no jogo que você fez com relação ao Kafka. Então, adorei. Que Adorei bom. sair com um belo presente da live, que são essas questões para deslocar um pouco, né? De novo, vou puxar a sardinha para gente, né? Quando você vê, até às vezes, aluno, né? Ou na época de supervisão, enfim. Mas eu estou sendo um bom terapeuta? Você só produz, ou na época da TCC, né? Se você produz bons resultados. Ah, Mas é isso, eu estou sendo um bom terapeuta? Eu estou sendo competente? mas Eu estou esse é um ponto, fazendo né? Porque, certo? mas o que qualifica falar que é um bom terapeuta? Ah, eu dei bastante alta, Não, né? até aí você Não, pode. o que qualifica, inclusive esse artigo fala sobre isso, né? O que qualifica um bom terapeuta? Qualifica ele dar um monte de alta. Ele fala, esse artigo fala sobre isso. Não dá para colocar numa mensuração estatística. Não. Essas qualidades não são possíveis. Então a gente está sempre lidando de uma coisa imaterial. O que, Sempre. o que eu acredito que seja um início de um norteador para responder isso é quando você tem um raciocínio clínico que vai fundamentando as tuas ações, inclusive as mais ou menos inspiradas. Acho que eu posso colocar assim, porque é muito difícil colocar certo e errado do que você deve ou não deve fazer, óbvio, para além de questões éticas cruciais, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, eu volto. Eu fiquei com essa questão. Se o trabalho é belo, se o trabalho inspira, Sim. né? E tem uma Dessa coisa, junção Nina, Afrodite e Hefesto. e tem uma Hefesto? coisa que eu vejo. É Festo, Tá, que é o marido dela. Tem uma isso. coisa também que você foi falando que eu acho que é muito importante destacar. O trabalho clínico, se a gente for pensar em outros trabalhos, por exemplo, um engenheiro, Uhum. um pedreiro, seja o que for, é, a dificuldade que ele tem do trabalho dele é de ele formar alguma coisa. Como é que eu vou transformar esse monte de tijolo, areia, não sei o que, numa ponte, por exemplo? A Uhum. dificuldade é de formar. Isso é o que faz o trabalho de um engenheiro, né? De um engenheiro, pedreiro, seja como for. Porque ali ele vai ter que moldar aquilo de alguma maneira. Ele dá uma forma. Agora, o trabalho do analista, a dificuldade é deformar. Uhum. A nossa dificuldade, e aí que está a loucura e o paradoxo em relação a isso, que eu acho fascinante, inclusive, é que tem uma beleza nesse deformar. Isso que eu acho, isso que eu acho não, isso que eu vejo que é difícil, porque a gente já vem com alguém que tem tudo pronto. Uma árvore genealógica pronta, uma escola pronta, um aprendizado, tem tudo pronto. Como é que eu vou deformar isso aqui? A nossa dificuldade como analista é deformar. Que porra é essa? Cacete, de novo esse negócio. Muito bom, muito Do bom. nada. Enfim, começa a surgir um fogo de artifício atrás da cabeça. Então, a dificuldade, o que faz com que o nosso trabalho seja belo é deformar. Aprender a deformar. Uhum. E começando por nós, né? Sim. A gente não pode. Porque se a gente tiver sempre formado, de alguma maneira, a gente acaba vivendo através de uma sombra, através de uma figura pronta. Uma figura que olha prontamente para as coisas também. Ok. Faz uma previsão,
né, das coisas. Previsão. Então, Rods, vou ficar no aguardo depois do seu seminário sobre essa outra visão dos sonhos, sobre a Tá, vou sombra deixar já do anotado aqui, analista. tá? Vou deixar anotado aqui. Inclusive, a minha pretensão é voltar já esse mês, né? No final do mês, já com seminários que faz tempo que eu não faço, inclusive. Com saudades deles também. Todos estamos. Volte. Seus seminários são muito bons. Precisava de um tempo. Precisava realmente de um tempo para me deformar, né? E aqui estão perguntando, para deformar, para construir? Não sei. Não sei. Também não. Mas não. Deformar para que eu perceba, ou melhor, vai lá besteira aqui. Deformar é perceber que a forma ela tem outra forma de se ver. A própria forma tem uma outra forma de ser vista. Aquela história que aconteceu, aquele sonho que eu tive, aquele evento traumático que aconteceu, ele quer se ver de outra maneira. Deformar é a própria coisa que quer se ver de outra forma. Esse é o trabalho do analista. O que esta coisa quer ver em si? É dar voz a isso. Talking Cure. Né? Talking Cure é isso. Dar voz a isso. Bom, Nina, então, muitíssimo obrigado aqui pela participação. Foi fantástico. Foi devaneios mesmo, né? Devaneamos bastante. Devaneio raiz. Devaneio raiz hoje. Hoje foi com café. Inclusive, eu acho que vou trazer mais café, viu? Tô sentindo falta de ter café. Como é que o negócio chama devaneios do café e eu não trago café? Não tá um traje isso. Preciso trazer café. Tá bom, querido. Olha, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço, viu, Nina? Adorei que a gente possa fazer mais. Ficarei à espera dos seus seminários. Que bom que você conseguiu o seu tempo e que você volte. Obrigado a todos que participaram aí nesse esticadão do feriado. Exatamente, obrigado, pessoal. Hoje não deu para ler, né? Não sei quem participou, mas aqui a Nini está aqui, a Psicanálise Sem Fronteiras também. Muitíssimo obrigado, pessoal, que aqui colabora com a presença. E também o pessoal que vê a live gravada aqui, que agora também está no Spotify, olha que legal. Olha que chique. Fazer propaganda. Então, tem que falar mais com voz de locutor, então, se vai estar... É por isso que agora eu tenho que nomear bem os livros. Inclusive, alguém perguntou de novo o nome do livro, né? Então, o nome do livro é o Ao Encontro da Sombra, é o livro que eu li hoje. Eu li o artigo do Adolf Guggenburg Craig, chamado Charlatões, Impostores e Falsos Profetas, que está dentro dos capítulos sobre a sombra no trabalho, né? Deste livro aqui, que quem está vendo aqui filmado, né? Esse livro azul, que é uma reedição da Cultrix deste ano. Esse livro acho que estava esgotado um tempo, ele voltou. E nos vemos devaneios que vem, pessoal. Muitíssimo obrigado pela colaboração de novo, Nina. Fantástico. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.